Aleluia. Amém, igreja? Queridos, nós que estamos aqui, agora que as nossas crianças já se dirigiram ali para a salinha, tem uma palavra do coração de Deus a elas, e com certeza o Senhor falará também ao coração delas e também falará em nossos corações aqui. Quem crê nisso diz amém? Amém. Aleluia. Olha sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Evangelho que Lucas, o médico, escreveu no capítulo 10. Ainda estou ouvindo algumas folhas serem folheadas, então nós aguardamos até que todos abram suas Bíblias ou as conecte nesse texto maravilhoso em Lucas capítulo 10. Todos nós achamos, amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos por mais um pouquinho. Amado Espírito Santo, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando nossos corações, que seja a tua voz, que seja o teu mover, que seja a tua graça revelada em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Lucas 10, versículo 25 ao 37. O tema dessa mensagem, desse sermão de hoje, é a hospedaria. Você está vendo uma foto que está nos retratando a hospedaria no tempo de Jesus. E nós vamos, obrigado, querido. Nós vamos, pelo Espírito Santo, entender um pouco por que Jesus nos revelou essa parábola tão maravilhosa. Enquanto você está com a sua Bíblia aberta, continue com ela aberta. Todos nós conhecemos essa parábola como a parábola do bom samaritano. Nós entendemos que Jesus falava por parábolas, porque de fato ele não queria deixar ser entendido por todos. É por isso que ele falava em parábolas. Ele não queria ser deixado entender por todos, porque nós vemos Jesus revelando, ministrando os mistérios que outrora estavam com Deus e agora então são revelados através do Filho Jesus para os seus discípulos mais próximos, aos quais nós sempre vemos os 12 discípulos de Jesus. E o Senhor foi indagado por um mestre da lei, e então ele formulou, ele exemplificou essa parábola àquele homem que perguntou a Jesus sobre algo que o André ministrou entre um louvor e outro. E estando Deus nos céus e o Espírito Santo no meu coração, eu não combinei com ele. Eu não revelei ao André o que ou o Espírito Santo através de nós iria pregar hoje. O André ministrou aquilo que o moço perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa parábola inicia-se por uma dúvida de alguém que em seu coração já está fazendo tudo suficiente ao ponto de alcançar as bênçãos de Deus, inclusive a vida eterna. Mas Jesus monta um cenário para mostrar a ele que ele estava enganado.
que não fique apenas em minhas palavras, mas vamos ler Lucas 10, versículo 25 ao 37, diz assim: certa ocasião, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova, e então lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Boa pergunta. Jesus perguntou a ele: como você vê a lei? Como você lê a lei? Como você enxerga? Como você traduz? Na Almeida Corrigida diz: como você traduz a lei? Aquele jovem diz: eu traduzo a lei a qual nós amamos a Deus com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, amamos a Deus com toda a nossa força, amamos a Deus com todo o nosso vigor, e amamos, ou na primeira pessoa, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E então Jesus disse a ele: então faça isso e você viverá. Essa afirmação de Jesus deixou aquele jovem muito bravo, porque ele estava afirmando para Jesus que ele fazia tudo isso. Então quando Jesus chega na frente dele e diz: então vai e faça, aí como eu digo, aí ele arrepiou. Como assim? Eu já faço isso e o Senhor vem me dizer para fazer. Jesus diz: então vai e faça e você viverá. Você viverá bem nessa terra, você também terá a eternidade. E eu quero já fazer você entender uma coisa, queridos: a nossa salvação não está condicionada a quem está ao nosso lado, correto? É a Bíblia. E eu tenho a preocupação, o temor e o tremor de meditar na palavra todos os dias e não tirar nenhuma vírgula dela. A salvação não está condicionada a quem está ao nosso lado. Ela não está. Ela não está condicionada. Só que obviamente, se eu não conseguir amar a Deus, e se eu não conseguir amar o meu próximo, há alguma coisa errada comigo. Então isso pode ser um problema para a salvação que é conquistada. Ele nos deu de graça a graça, que nos livrou do pecado, para então nos dar o amor e o perdão. E agora, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, temos salvação em Deus Pai. Isso é óbvio. Mas se eu não conseguir levar em conta o amar a Deus e o amar o próximo, não sou eu quem estou falando, é o próprio Messias, é o próprio Jesus que está dizendo àquele jovem que aí então há um problema. Porque Jesus diz: então vá e faça isso e você viverá. Então você viverá. Essa palavra é uma palavra assim
poderosa, irmãos, poderosa. Mas já vou confessar logo e abrir o jogo logo com vocês. Essa palavra, ela aperta um pouco. E espero no Espírito Santo que nem eu e nem você sejamos uma rosca soberba. Sabe o que é uma rosca soberba? Ela não precisa de nada. Ela não precisa de parafuso, não precisa de nada. Ou alguém pode me corrigir ou me dar algo a mais sobre isso. Mas é por isso que ela chama soberba, porque ela sozinha dá jeito. Sozinha ela vive. Diferente de um parafuso comum, que ele vai precisar de uma porquinha, até mesmo de um anel, chamado em alguns lugares como arruela, para que ela então seja proposta e faça o propósito que ela foi criada: apertar, sustentar. Ai, brincando, eu também sou cultura. Mas e somente uma analogia para tentar tirar um sorriso de você, porque essa palavra é vida, irmãos. Essa palavra é vida, mas eu vou confessar para você, ela me fez estremecer. Quando eu cheguei nessa hora aqui, e eu respeito muito as vírgulas da Bíblia, é quando Jesus disse para ele: então vá e faça isso e você viverá. Eu estremeci. Eu perguntei para mim mesmo e depois para o meu amigo Espírito Santo: será que eu estou fazendo isso direito? Será que eu estou amando a Deus? Será que eu estou amando o meu próximo como eu deveria amar? Ou estou criticando ele por algo que ele fez ou está fazendo? Ou eu estou colocando o nome dele em uma roda de conversa? Ou eu estou colocando ele na página de uma rede social, dizendo que ele não é crente? Estou amando de verdade? Eu estou fazendo o que simplesmente o Espírito Santo me pede: ame a Deus e ame seu próximo? Porque quando eu li essa palavra, na verdade eu me coloquei no lugar daquele moço, e eu escutei de Jesus: então vai e faça isso, e você viverá. Então vai e faça conforme está na palavra de Deus. Já começou, João. O pentecostalismo já começou. Nós fomos ministrar sexta-feira em um congresso em Lins. Irmãos, se vocês me vissem como eu comecei a pregação, parecia um psicólogo falando: irmãos amados meus. Ah, irmão, não durou 5 minutos. Não durou 5 minutos. É porque a palavra começa a falar comigo, começa a estremecer. Aí a voz começa a alterar, essas coisas acontecem. Aí o Senhor falou: vai e faça isso, Rafael, e você viverá. Fiquei: meu Deus, será que eu estou fazendo? Será que eu estou amando a Deus? Porque aqui é um perigo muito grande, muito grande. Porque esses 2 mandamentos, eles não vão conseguir ter ação ou resultado separadamente. E nós temos esse costume de querer separar. Eu vou lhe dar uma razão não, desculpe, eu vou dar uma figuração muito simples para você entender. Eu vejo alguém pecando, então por eu amar a Deus, eu penso comigo: olha o que ele está fazendo com Deus, olha o que ele está fazendo com a igreja, olha o que ele está fazendo com o ministério que Deus colocou. Eu não vou deixar, eu vou sair em defesa do Evangelho, eu vou sair em defesa de Deus. Se Deus precisasse de defensor, ele não era Deus. Ou é só eu que penso assim, irmãos? Eu estou denotando aqui o meu coração e o teu pelo Espírito Santo. Porque de vez em quando a gente quer separar esses 2 mandamentos, e eles não conseguem ter ação e nem resultado separadamente. Se eu não conseguir amar o meu próximo, perdoá-lo, ter
misericórdia dele. É mentira que eu amo a Deus. Eu ainda ministrei, comentei aqui, na verdade, na terça-feira, ministrei um pouco isso na sexta-feira, ali em Lins, do texto que está escrito na parede do escritório da igreja, que o Will, com a letra bonita dele, escreveu lá, João 15. Quando nós chegamos naquela parte que o ramo que não dá fruto, eu vou pregar, daqui hoje eu vou pregar a palavra que nós ministramos sexta-feira lá em Lins aqui, mas só vou adiantar isso. Quando nós chegamos naquela parte assim, olha, o ramo que não dá fruto, ele corta. Aí nós chegamos no discipulado, nós chegamos num cuidado, ou às vezes, se chegássemos num cuidado, num discipulado, seria bom. O duro que a gente vai para a rede social, o duro que a gente vai para a rodinha de conversa e fica falando, você viu lá o irmão, você viu lá a irmã, você viu o que aconteceu com isso, você viu o que aconteceu aquilo, você viu aquilo, o pastor não vê aquilo, o pastor não faz nada daquilo. E ali começa. Não, porque está escrito na palavra, ele vai cortar. A separação do joio e do trigo só se dará no dia da colheita. E esse dia ainda não chegou. O dia da colheita é quando ele virá dos céus e ele separará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Enquanto isso não acontece, nascerá o trigo, nascerá o joio, e o joio viverá no meio do trigo, mas a esperança do trigo é que Deus é um Deus de milagre que pode transformar joio em trigo. Não, pastor, a Bíblia diz que o joio é só para ser tirado e jogado no fogo. Esse contexto está dizendo lá no último dia. O contexto dele cortar e lançar no fogo, na videira. Porque escute uma coisa, irmãos, Deus é tão lindo que até o ramo que é cortado, que não dá fruto, tem serventia, porque ele vai fazer o fogo aquecer ainda mais. Eu vou contar até 3, você vai me ajudar. Contar até 3, você vai dizer assim, amém, tá bom? Não. 1, 2, 3. Amém. Agora eu vou pregar melhor. Por que eu faço essas brincadeiras? Porque eu sei que essa palavra faz a gente pensar. Palavra boa é essa. Que palavra persuasiva que nos deixa levitando. Chega lá fora, filho, o chão é o limite. Agora a palavra que faz a gente pensar, que mexe no nosso coração. E essa mexeu comigo. Aí quando aquele jovem tentando se justificar, e eu sempre digo uma coisa que na verdade eu ouvi e reproduzo: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem tem argumento para tudo nunca conseguirá se arrepender. Ah não, mas aí ele tentou se justificar e perguntou, e quem é meu próximo? Versículo 29, quem é meu próximo? Quem é meu próximo, Jesus? E aí Jesus começa a parábola. Nessa parábola tem o que eu sempre chamo, na verdade não é eu que chamo, né? Falo daquilo que é bíblico e teológico. Tem muitas tipologias, simbolismo. E vamos entender um pouquinho disso. Sempre quando nós vemos a palavra ou a parábola do samaritano, nós sempre temos a ideia de que o Senhor está nos chamando para ser os samaritanos, ou os samaritanos, certo? Mas eu entendi uma forma diferente dessa parábola. Uma forma diferente. Vamos prestar atenção. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Versículo 30. Em resposta, Jesus disse, eu vou acompanhar aqui porque aí nós lemos uma única, né? Respondeu Jesus e disse,
descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Uma outra palavra significativa é ladrões, os quais o despojaram ou roubaram-no, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Você já viu alguém meio morto? Parece que não tem, né? Ou está vivo ou está morto. Não tem o meio morto. Ele não está nem vivo todo e nem morto de todo. Ele está ali com o pé lá, vivo, morto, de tudo que ele foi espancado. Porque essa palavra diz meio morto? Porque se passasse alguns minutos a mais, ele morreria. Se não tivesse tido um cuidado, ele morreria. Então por isso a palavra diz meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. A NVI, a tradução Bíblia Viva, diz: vendo, passou para o outro lado. Como se eu tivesse vindo numa calçada e eu vi ele de longe. Isso não é, vou atravessar para o outro lado, fingir que não é comigo. Foi o que o sacerdote fez. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Para quem estuda aqui na terça-feira, essa íntima compaixão, você já entendeu de quem o Senhor está tipificando quem é o samaritano. Íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, ou sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o jovem. Disse a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vai e faça igual a ele. Parábola do bom samaritano. Jesus está cercado por seus discípulos, está com esse doutor da lei, e eles não andavam sozinhos, com certeza tinha mais. Estava cercado por uma multidão, estava cercado pelos sacerdotes e os levitas, porque eles iam atrás de Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falta da lei que viesse trazer julgamento contra Jesus, e julgamento esse para a morte. Então eles andavam, porque sempre quando você vê Jesus, os discípulos e a multidão, você vê um ou outro sacerdote, um ou outro serviçal, fariseu, seja ele fariseu, saduceu, seja ele o escriba, sempre tem alguém perto tentando pegar Jesus. E este moço, lá no início, Lucas nos dá o referimento de que esse moço colocou Jesus à prova. Ele tentou pegar Jesus pelas palavras, para então fazer com que Jesus fosse acusado de alguma blasfêmia que então ele lançasse por palavras, porque isso na Torá é muito sério.
falar o nome de Deus em vão é um pecado. Não é só na Torá, também tem que ser na gente. Blasfemar, então, nem se fale. Então eles tentavam fazer Jesus falar alguma coisa errada para pegar Jesus. E aí Jesus é demais, irmãos, porque Jesus usa o desafeto daquele jovem, não só daquele jovem, mas de todos que estavam ali, porque os samaritanos não eram bem vistos por eles, os judeus. Nós já falamos aqui várias vezes, outros pregadores também já falou isso aqui, que os samaritanos, na verdade, ele se originou pela miscigenação de povos. Porque quando uma nação vencia a outra, e no caso, Síria, Babilônia, a Síria, teve ganhos contra Israel, então eles faziam isso, eles pegavam povos, fenícios, etíopes e etc., povos de toda crença e credo, e traziam para Israel para miscigenar, para enfraquecer o estado religioso e político daquela nação. Então na última deportação isso se deu por mais eficácia, e quando Israel voltou, achou em Israel Jerusalém, e também Samaria, capital que Og, rei de Judá, conquistou para si em 1926, alguma coisa antes de Cristo. Eles viram aquele povo miscigenado, ou seja, um adorava o Deus, o outro adorava Astarote, o outro adorava outros deuses. Então esse povo foi excluído. Mas que na verdade no início esse povo estava contra mesmo o povo de Deus. Porque quando Sambalat, Tobias, Gesem vai até ali e tenta se infiltrar, fazendo com que toda a reconstrução de Jerusalém, os muros e o templo fossem parados, os samaritanos também tentaram impedir. Então os judeus não se davam bem com os samaritanos. Lembre-se daquilo que está registrado em João capítulo 4, se não me falha a memória, quando o Senhor está no poço de Jacó em Samaria, e ali está uma samaritana tirando água, e Jesus pede água a ela, e ela olha e diz: o senhor sabe que eu sou samaritana? Eu não posso conversar com o senhor, nem o senhor comigo. Era assim, era assim, desse jeito. E Jesus pega e tem que incluir o samaritano. Quem está aqui diz amém? Amém. Ele tem que incluir um samaritano nessa parábola. Ele tem que incluir alguém que eles não gostavam nessa parábola. Mas eu tento imaginar, quando eu estou lendo a palavra, eu viajo, eu fico tentando imaginar a cara daquele homem. E os outros, quando Jesus diz: bom, eu vou dar uma alusão a vocês. E aí ele começa. Estava um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Geograficamente elas ficam em um plano diferente mesmo. Jerusalém fica mais no outeiro e Jericó mais no baixo. Mas eu já ministrei uma palavra aqui dizendo a respeito de Jericó e a sua maldição. Então nessa época ainda Jericó era vista como uma cidade maldita e Jerusalém como uma cidade de paz. Então Jesus coloca certinho cada ponto e cada vírgula nessa parábola para nos fazer entender o que ele quer da gente. Ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E quando ele estava fazendo este caminho, os salteadores o pegaram, porque naquela época infelizmente, era demais. Porque estudos dizem que nessa época de Jesus havia um poder tirano romano que estava desigualando toda a sociedade. Então havia muita pobreza, havia muita miséria, e isso dá lugar, e me permita usar essa palavra compulsiva, policial, dava muita bandidagem. Então tinha mesmo os salteadores, os ladrões, que ficavam à beira do caminho para roubar aqueles que viajavam de um lugar para o outro, às vezes para comercializar. E aí quando viram aquele jovem, na parábola de Jesus, eles roubaram
o pouco que ele ainda tinha, mas não ficaram contentes apenas em roubá-lo. Eles tiveram que bater nele, ao ponto de deixá-lo na rua, jogado, quase morto. Aí a Bíblia diz que pelo mesmo caminho descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. O sacerdote, ele simboliza, ele tipifica aqui a religião, que não pode ajudar em nada, porque a religião, ela só acusa, ela não ajuda. A religião é obsoleta, ela fica de longe, ela não quer se comprometer a ajudar, ela quer se comprometer a acusar. Então o sacerdote estava ali, fazendo o caminho de Jerusalém para Jericó, e ele passou de longe. Eu até entendo que esse sacerdote está na mesma condição daquele homem que foi espancado, porque ele estava fazendo o mesmo caminho, ele estava descendo. Por quê? Porque a religião não conseguiu nem dar a ele o que ele precisava como sacerdote. E uma coisa que eu sempre falo, a gente só dá aquilo que a gente tem, a gente só oferece o que recebemos. A religião foi ineficaz para ajudar ele como sacerdote e para incentivar ele a ajudar aquele homem que estava ali quase morto. Ele ignorou aquele homem, porque a religião faz-nos ficar frios, gelados como um iceberg. E aí ele passou de largo. Mas logo depois vinha descendo também um levita. Vinha descendo alguém que trabalhava para o Senhor no tabernáculo, no templo. Porque levita nunca foi sinônimo apenas daqueles que tocam e cantam. No Novo Testamento, então, essa palavra nem existe. É sinônimo de quem trabalhava no tabernáculo. E as outras tribos tinham que trabalhar para sustentar esses, porque eles ficavam o tempo todo, as casas deles eram feitas ao redor do tabernáculo, no tempo de Moisés, e depois ao redor do templo, quando ele foi erigido por Salomão, para trabalhar para Deus no templo. Ele está fazendo o mesmo caminho. Quem está comigo diz amém? Amém. Ele estava no mesmo caminho, descendo para Jericó, quando ele avista aquele homem que estava quase morto. Então ele passa para o outro lado da rua e vai embora. Esse levita, ele tipifica a lei, porque além de trabalhar no tabernáculo, no templo, ele também lidava com a lei, ele também conhecia as leis, mas a lei também foi insuficiente. A lei foi insuficiente para ajudar ele mesmo e para despertar ele para ajudar o próximo. Aí quando Jesus ele começa a falar, aí é onde eu disse para vocês que eu fico imaginando como que eles se portaram ali. Quando Jesus diz: e estava de viagem um samaritano. Para começar, Jesus não disse que o samaritano estava descendo, ele estava viajando. E Samaria ficava geograficamente, se não me falha a memória, ao lado sul de Jerusalém. Então ele tinha que dar a volta, vir, passar em Jericó e vir para Jerusalém. E aí Jesus diz: vinha um samaritano de viagem. Ah, irmãos, eu imagino a cara deles. Samaritano? Isso não é filho de Deus, é filho do diabo. Samaritano? E aí Jesus: vinha de viagem um samaritano.
E aconteceu que quando ele avistou aquele que tinha sido espancado, deixado quase morto, se preocupando com ele, descendo da sua cavalgadura, ou seja, do seu cavalo, se debruçando ao chão aonde aquele homem estava caído, tomando dos seus próprios pertences, um pouco de vinho, um pouco de azeite, que era do que a gente costuma dizer hoje no aportuguesado, né? O olho da cara. Estava muito caro. Ele, pegando um pouquinho do seu azeite, do seu vinho, deitou sobre as feridas, porque o azeite e o vinho eram também medicinais na época. Eram remédios. E aí a Bíblia ainda diz mais, que Jesus diz àqueles homens, e Jesus atando a ferida dele, Jesus disse, então esse samaritano, atando as feridas desse homem, deitando o óleo, deitando o vinho, enfaixando com faixas, cuidando, fazendo os primeiros cuidados, ou o que chamamos de primeiros socorros, ou socorros. Mas não parou por aí. Talvez eles pensaram, tá bom, parou por aí, né? A gente não fez nada como sacerdote e levita, mas ele só deitou o azeite e o vinho e foi embora. Aí Jesus continua, para espanto deles, Jesus continua, e ele tomando esse homem, colocando em sua cavalgadura, colocando sobre o seu cavalo, o levou até uma hospedaria. E quando ele entrou nessa hospedaria, ele encontrou um hospedeiro. O que fica ali na frente? Pois sim, Senhor, quantos quartos você quer hoje? Ou você necessita de quantos quartos? Por favor, guri, pega lá as malas dele. Aí ele vai até o hospedeiro e diz assim, olha, eu já fiz os primeiros socorros nesse jovem. Eu estava viajando e eu encontrei ele quase morto. E parece-me que ele estava desiludido da vida, viu? Porque ele estava do jeito que ele estava, e acabei descobrindo que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava desiludido. Porque só descia de Jerusalém para Jericó, irmãos, aqueles que pensavam que não tinha mais jeito. Porque Jericó era um lugar de maldito, então vamos lá, vamos embora para lá. Mas olha, eu preciso ir, continuar o meu ofício. Aqui tem uma tipologia demais, o Espírito Santo me deu, e respeito quem tem outros. Aí aqui foi demais. Ele diz assim, eu preciso continuar, e eu vou ficar fora 2 dias. Ficar fora 2 dias. Porque quando ele pega 2 denários, cada moeda, um denário, equivalia ao pagamento de um serviçal ou de um empregado um dia. Então você trabalhava um dia, um denário, trabalhava outro dia, outro denário. Então ele diz, eu vou ficar fora 2 dias, então eu vou te dar 2 denários para que você cuide dele. E depois que passar os 2 dias, eu vou voltar. E aí, se você tiver gasto mais ainda com ele, com remédios, seja o que for, eu te pagarei. Tá bem, hospedeiro? O hospedeiro olhou para o samaritano e diz, tudo bem, eu vou colocá-lo dentro da hospedaria. Quem é a hospedaria? O samaritano é Jesus.
tudo dá indicação. Respeite, já preguei uma outra analogia bíblica daquilo que imaginamos que também somos samaritanos. Porque se somos cristãos, devemos ser como Cristo é. Então também somos samaritanos. Mas aqui Jesus, ele nos dá alusão de uma forma diferente da tipologia. Ele se coloca como samaritano. Ele se coloca como samaritano. Porque ele vem em um cavalo. Ele está sobre o cavalo. Ele tem óleo e vinho. Ele tem óleo e vinho. Ele tem sangue e tem a unção. Vinho, sangue. Óleo, unção. Ele cura ou faz o primeiro tratamento naquele jovem com aquilo que ele tem. E ele leva ao hospedeiro. E aí quando ele chega, o hospedeiro tem um nome. Você sabia que o hospedeiro tem um nome? Quando ele chega dentro do hospedeiro, ele já se conhece. Ele já se conhece, ele chega e já dá aquela piscada. Um conhece o outro. Aí ele chega e diz: Espírito Santo, eu te trouxe alguém. O hospedeiro, ele chama Espírito Santo. Que interessante, né? É o mesmo nome daquele que vive em nós hoje. Não é verdade? Mistério. Revela esse mistério, Mr. R. Que mistério. E aí o Espírito Santo olha para o samaritano, Jesus, e diz: eu vou colocar ele na hospedaria. O Espírito Santo olha para Jesus e diz assim para ele: eu vou colocar ele dentro da igreja. Eu vou colocar ele dentro da igreja, a hospedaria. Na hospedaria, irmãos, tem a cama. A hospedaria tem jarro de água. Na hospedaria tem toda a acomodação. E a hospedaria, eu vou ter que descer. A hospedaria não tem poder, Marli. Permita-me, Marli, usar o seu nome como ênfase, sua pessoa. A hospedaria não tem poder, Marli, de olhar para o hospedeiro e diz: eu não quero ele na minha cama. Eu não quero ela, Débora, no meu quarto. A hospedaria não pode dizer isso para o hospedeiro. Porque em português, claro, o hospedeiro é que manda na hospedaria. Não é a hospedaria que manda no hospedeiro. Você já se ligou, né? A hospedaria não manda no hospedeiro. O hospedeiro é quem manda. Diz: eu vou colocar ele dentro da hospedaria. Aí de vez em quando eu imagino a cama, o criado mudo, o jarro de água em cima do criado mudo, o cabideiro de colocar a roupa dentro do quarto, o quarto. Um olhando para o outro diz: vamos fazer uma rebelião, eu não vou aceitar esse rapaz aqui dentro, não. Vamos conversar com o hospedeiro, porque não é para ele ficar aqui dentro, não. Porque nós somos uma hospedaria toda limpa. Nós somos uma hospedaria. O Espírito Santo, vai com calma, porque tem porta de emergência aqui, mas é a minha igreja. A hospedaria não pode dizer: olha, nós somos muito limpos, perfeitos, para hospedar esse pecador, para hospedar esse. Se vira ele, por que estava descendo de Jerusalém para Jericó? Por que não foi firme igual nós? Não é mesmo, ô cabideiro? É, rapaz, eu jejuo, oro, acordo de madrugada. Se ele tivesse feito mesmo. Se preocupa se doer, porque tem óleo e vinho aqui para curar. Não é mesmo, cama? É mesmo. Vou deixar ele deitar no meu lençol, limpo, branco como a neve, assim como são os cabelos de Jesus. A hospedaria não tem esse poder. O hospedeiro olha para o samaritano e diz: eu vou cuidar dele, eu vou colocar ele dentro da hospedaria.
dentro da hospedaria. Aí o samaritano olha para o Espírito Santo e diz assim: ó, eu vou pagar 2 denários, porque eu vou ficar 2 dias fora. Vamos ver se vocês... 2 dias eu vou ficar fora, e ao 3º dia eu vou voltar. Glória a Deus. E quando eu voltar, então, tudo que você tiver gasto a mais do que isso, eu te pagarei. E a Bíblia diz que ele ficou 2 dias fora. Nesses 2 dias fora, a Bíblia diz que ele estava ligando a terra aos céus. A Bíblia diz que ele foi às profundezas. A Bíblia diz que ele tomou da mão do opressor a chave, desfazendo as cadeias. Tudo isso ele fez em 2 dias. E aí quando ele volta para a hospedaria, diz: agora eu tenho muito mais para vocês. O samaritano é Jesus, e ele quer que a gente seja hospedaria. E hospedaria não joga fora os seus hóspedes. A hospedaria não desfaz os seus hóspedes. O Espírito Santo falou algo no meu coração, através de algo que eu via e ouvi essa semana. Uma triste realidade, que não precisa ser a nossa, e não é, graças a Deus, porque essa palavra, na verdade, é uma palavra de alerta, para que não façamos, porque graças a Deus não fazemos. Mas essa palavra é boa para que abramos ainda mais a nossa mente, para que nunca pensemos assim. Mas a igreja é a única organização no mundo que se desfaz dos seus soldados. Eu estava vendo um documentário do batalhão mais poderoso americano de guerra, chamado SEAL. É o mesmo grupo militar que se formou na Segunda Guerra Mundial, na Marinha Americana. É o mesmo grupo que achou e executou Osama Bin Laden. Eu vi uma reportagem. Em uma missão, um SEAL foi atingido, alvejado. E o sistema deles é bem centrado no que estão fazendo. Mas eles sempre têm um homem para resgatar o ferido. E todos os outros fazem proteção para que aquele vá resgatar quem se feriu. É isso que nós estamos vendo nessa parábola. Uma força-tarefa para proteger e curar os seus. Assim também deve ser a igreja. Assim também deve ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve ser uma hospedaria que ajuda os seus hóspedes. E então, para finalizar, Jesus olhou para aquele jovem doutor da lei e disse: vá e faça tudo isso. E então você amará a Deus, amará o seu próximo, terá vida e vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Porque somos hospedaria. E todo mundo naquela multidão ficou como você e eu agora, com cara de ué.
parados, estagnados, com silêncio, eles ouvindo aquilo, e eles lembrando daqueles que eles não estenderam a mão, e ali houve uma grande comoção, acredito eu, como está havendo no meu coração e no seu. Eu acredito que, como eu e você, eles fizeram algo, que é abaixar a cabeça agora e orar pedindo perdão a Deus. Faça isso. Senhor, a verdade, tudo isso aqui é uma loucura. Porque se eu pensar que isso é um culto de celebração, Senhor, ministrar uma palavra dessa é uma incoerência muito grande. Só que eu decidi no meu coração, não pela minha força, mas pelo que o Senhor tem na minha vida, que eu não ia subir em altar, eu não ia subir em uma plataforma para fazer as pessoas darem risadas, assim como um palhaço faz a sua plateia rir. Eu decidi em meu coração, Deus, que a sua verdade será sempre libertação no meu coração, e libertação através da sua palavra para outros. Por isso estou, Deus, denotando o meu coração a você agora, que é uma incoerência muito grande mesmo. Nós quase voamos aqui na hora do louvor, porque hoje o louvor foi demais, Espírito Santo, e obrigado. Mas tudo isso foi necessário, Senhor. Eu estar agora em conflito comigo mesmo, eu estar agora conflitando comigo mesmo é necessário. E eu quero lhe pedir perdão por todo o tempo que eu tenho de evangelho, e o Senhor Jesus trouxe até mim como hospedaria vários hóspedes, e eu me desfiz deles. Me perdoe e me ajude a melhorar. Me ajude, Espírito Santo, em minha fraqueza. E nós reconhecemos, Espírito Santo, que o Senhor é o hospedeiro. O Senhor é quem habita em nós e tem o governo das nossas vidas. E por isso, em nome de Jesus, nos ensine a amar como o Senhor ama. Nos ensine a cuidar como o Senhor cuida. Nos dê um coração como o teu. Porque nós não queremos ser tipificados como o sacerdote e o levita. Nós não queremos. Cura-nos, restaura-nos, é o que eu lhe peço, Senhor Jesus. Cura-nos. E o Senhor está pregando essa palavra a nós, Senhor, e eu sei que é porque o Senhor está preparando o meu coração, o coração da sua igreja, para ser uma grande hospedaria. É por isso que o Senhor está ministrando aos nossos corações essa palavra. É por isso que o Senhor está pegando um culto de celebração para ministrar essa palavra. E obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem pregou. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. A igreja aplaude ao Senhor com alegria. Aleluia. Paulo, irmãos.